Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui na Rádio TV Fraternal. Como vocês sabem, nós realizamos o Evangelho todas as quartas-feiras às 20 horas. Estamos todos aqui esperando vocês para que a gente possa nos elevar a nosso querido Jesus Cristo, estudar o seu Evangelho, fazer as nossas reflexões e evoluir um pouquinho mais. O Evangelho é a conduta para os nossos dias, é a nossa conduta, é o nosso ensino para que a gente percorra um caminho de evolução moral, evolução de amor para com os nossos semelhantes. Essa evolução não é nós vamos ser superiores, nós vamos ser evoluídos, não. É a conquista da nossa paz, da nossa felicidade futura. Eu sou a Mari e vou conduzir o Evangelho dessa noite. Estou acompanhada aqui do meu amigo William e da minha amiga Kátia. Olá. E juntos nós vamos ler e fazer as nossas reflexões sobre o texto do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 3. A você que está nos acompanhando pelo YouTube, abaixo do vídeo está a descrição desse texto. Então você pode nos acompanhar, ler, ou então acompanhar pelo seu Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de dizer sempre da água, a você que queira colocar a água durante a realização do Evangelho, para que essa água seja fluidificada pelos mensageiros espirituais, com o remédio, a medicação que cada um de nós necessita, não é uma obrigatoriedade, fique à vontade. Nós aqui, alguns utilizam, outros não, mas nós costumamos sempre utilizar da água e você fique à vontade. Se quiser, utilize também. E aí você vai ingerir logo após o Evangelho. Sempre lembrando do nosso caderno de vibrações, a você que deseja nos enviar o seu nome ou o nome de algum ente querido que esteja precisando de vibrações, pode nos enviar pelo nosso WhatsApp, que vai passar logo aí na sua tela, com o nome ou os nomes, que nós vamos colocar no nosso caderno de intenções, certo? Que mais? Nos acompanhe sempre pelo site da Fraternal, que é o fraternal.net.br, ouça a Rádio Fraternal, assista aos nossos programas na TV Fraternal e no YouTube, que estão todos lá. Sempre há algum conteúdo que vai responder algumas questões a você ou a alguém que você desejaria compartilhar, certo? Então, nos dê essa felicidade, nos acompanhe e que possamos sempre evoluir juntos, né? Conhecer juntos, estudar juntos, certo? Então vamos dar seguimento ao Evangelho. Eu vou pedir para o William fazer a prece inicial. Vamos lá. Bom, queridos amigos e amigas, vamos nesse momento preparar nosso coração para esse momento tão importante de aprendizado. Vamos nos dirigir ao nosso Mestre Jesus, pedir toda a proteção, que Ele ilumine as nossas mentes, para que nós possamos desenvolver um estudo que possa alcançar cada um de vocês, que possa levar uma mensagem de fé, de amor e de esperança. E com a oração que Ele nos deixou, daremos início à leitura do Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura. Então, é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 3.
O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Mateus, capítulo 28, versículos de 23 a 35. Bom, o que essa passagem, essa parábola quer nos dizer, né? Está muito clara. Nós todos somos servos e o nosso Senhor é Deus. Então não adianta a gente querer pedir perdão a Deus pelas nossas mazelas, pelas nossas dívidas e clamar esse perdão do fundo do nosso coração, mas na hora de olhar para o nosso próximo, a gente julgar, culpar e condenar este próximo. Porque Deus vai nos julgar, vai nos tratar com a severidade e a misericórdia com que a gente trata os nossos semelhantes. Não adianta eu pedir um perdão a Deus por alguma falta e de repente não perdoar, às vezes pela mesma falta, o meu irmão. Por quê? Porque para a gente, o estudo moral dessa parábola é esse. Para a gente evoluir, para a gente desenvolver a nossa moral, nós temos que desenvolver o perdão, nós temos que desenvolver a indulgência no nosso dia a dia, na nossa vida, porque só com o perdão que a gente vai amar ao nosso próximo. E o primeiro mandamento qual é? Aliás, o tema desse capítulo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é isso que a gente tem que percorrer, esse amor ao próximo. O perdão não quer dizer, se a gente for querer colocar o perdão, que é o que a gente tem que fazer nas nossas relações cotidianas, né? Na nossa vida, não adianta só filosofar. A gente tem que colocar na nossa vida, na nossa relação cotidiana, com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham conosco, com os nossos amigos e até supostos inimigos, né? Porque quem são os nossos inimigos? Aquele parente difícil, aquela pessoa que trabalha com a gente que nós não temos empatia, aquele vizinho, aquele amigo em que a gente só de olhar fala assim: nossa, eu não acredito que aquela pessoa faz, julgando, né? E se a gente quiser colocar isso na nossa relação cotidiana, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmistificar o que é o perdão. O perdão, ele não é
esquecer o mal que alguém possa ter nos feito. Ele é só aprender a conviver, a aceitar esse mal, não é esquecer. Trabalhar com que a gente deixe de lado a mágoa, o ressentimento, a raiva, né? E desenvolver essa empatia. Não é que a outra pessoa vai poder fazer a mesma coisa com a gente 2, 3, 4 vezes. Não, é só a gente esquecer no sentido assim, deixar de lado, né? Não deixar com que esse mal nos contamine. Porque quando a gente é intolerante, quando a gente não perdoa, a gente fica naquele círculo vicioso de mágoa. E isso não é bom para a gente, não causa bem-estar. E principalmente, para a gente colocar, se a gente quiser colocar no nosso dia a dia o perdão, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos os nossos dias ruins, todos nós temos as nossas temporadas ruins, às vezes se dura mais do que um dia, em que o que a gente fala, o que a gente faz, a nossa ação pode não ser bem vista para o outro, da mesma forma que a ação do outro, principalmente o próximo, o mais próximo, não nos satisfaça. Desenvolver essa tolerância para não julgarmos, para que a gente consiga se colocar no lugar do outro, como pessoas que erram também. E tentar, dia após dia, perdoar, desenvolvendo a empatia, a tolerância, desenvolvendo a falta da raiva, a falta do ressentimento. É isso assim que eu tenho que falar. Porque sem o perdão, a gente, como eu disse no começo, a gente não consegue, a gente não começa nem um pouquinho a amar o nosso próximo, que é o que Jesus nos ensinou, certo? Então agora eu vou passar a palavra aos meus amigos aqui, para eles também concluírem, fazerem as reflexões, né? Me ajudarem nessa reflexão. Olha, realmente é só refletir, porque são tantas coisas que nos vêm à mente, né, nesse ensinamento. A primeira que me veio na leitura é o Pai Nosso, que foi a nossa abertura feita pelo William, né, onde tem a frase perdoar assim como eu perdoo, sim. Né? Perdoai as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me ofende, a quem deve a mim, né? Então, porque é fácil falar durante a prece, sim. Né? Uma frase de efeito, né? Mas e sentir? E sentir? O quanto a gente sente essa frase, né? Então a gente tem que refletir aqui nesse trecho como nós somos rigorosos com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? Será que a régua que eu meço o meu semelhante é a mesma com a qual eu meço a mim mesmo, né? Então eu acho que é isso é daí que parte o ensinamento para mim nesse momento, né? Então, como muito bem ilustrada nessa história, nessa parábola, né? O servo, ele pediu perdão para a dívida dele, que era uma dívida alta, né? Que era maior, né? Muito maior, né? E na hora ele obteve o perdão, ele suplicou pelo perdão, e na hora que ele encontrou alguém que devia a ele uma quantia irrisória perto da dívida que ele tinha acabado de ser perdoado, ele não teve a mesma misericórdia, sim. Né, que o seu Senhor. Ele foi duro e quis executar ali a dívida do próximo. Então, é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo com o nosso semelhante, né? A gente aponta, né, o defeito, a dívida, o erro do próximo, sem estar vendo o quanto você já fez, sim. O quanto você já cometeu o mesmo erro. O mesmo erro. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre, ao final do dia, uma boa reflexão do quanto a gente praticou essa frase aí. Eu perdoei o meu irmão
como eu gostaria de ser perdoado, eu pratiquei essa frase que eu oro diariamente, né? Então, eu acho que é por aí. Vamos pensar mais um pouquinho aí com ele. Vocês já colocaram muito bem. É complexo, né? Assim, antes de começar a tentar falar alguma coisa, eu vou já pedir perdão a Deus. Porque quantas vezes já não fiz essa leitura? Nós fizemos juntos, Sim. em outros momentos, Sim. né? E quantas vezes a gente não correu No mesmo. erro, né? É difícil. Como a Mara colocou muito bem no início do Evangelho de hoje, aqui está o manual do comportamento humano, né? Manual da conduta, Está né? aqui. A gente tem fácil acesso, mas muitas vezes a gente não o pratica, não é? Então a questão é pedir perdão porque nós estamos errando. É difícil porque a gente vive num mundo onde a matéria sobressai, né? A gente vive no mundo material, onde as competições humanas prevalecem às vezes sobre as questões espirituais. Então a gente esquece que a nossa matriz é outra, né? A gente esquece. Então às vezes a gente precisa ler mesmo, por isso que é bom o Evangelho, né? A gente precisa ler novamente, e talvez daqui uns 15, 25 dias, 30 dias, ler de novo, Sim. para a gente, quem sabe um dia, não se ancorar de vez nisso e tentar mudar, ou começar a mudar. Né? Pôr em prática, né? Porque assim, é muito bonito, é lindo, maravilhoso, exatamente. É simples, né? Simples. É simples. Aqui, gente, é Simples, difícil para nós. É simples e difícil. E fala da empatia, né? Fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim, né? Então, e mais uma coisa importante que eu não falei, que me veio agora também, é o auto-perdão, né? Sim, também. Quando a gente reflete, às vezes a gente se faz um auto-flagelo, né? Se condena. Se condena. Então, também a empatia. Nós todos estamos em aprendizado, então a gente também tem que falhos, né? praticar o auto-perdão, porque senão a gente fica macerando aquilo na mente e não segue. Não segue. Né? Então, e vai cometendo sempre o mesmo erro, né? Os mesmos erros. É lição. É lição para refletir. Vamos então às vibrações agora, depois dessas reflexões. Esperamos que vocês também façam as reflexões de vocês aí em seu lar, onde estiverem. E se quiserem enviar alguma mensagem para nós, vocês sempre são muito bem-vindas. Eu vou pedir então a Kátia para fazer a nossa prece final e as nossas vibrações. Ok, vamos lá. Então, nesse momento, assim, envolvidos pelas vibrações de carinho dos nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham nesse momento de Evangelho, que tanta doçura nos trazem, tanto alento aos nossos corações eles nos trazem. Vamos agradecer a isso, agradecer a presença desses amigos e a oportunidade de estarmos fazendo mais uma lição, né? Recebendo mais uma lição das inúmeras que o Mestre nos deixou. E amparados nesse carinho, nessa vibração deles, vamos elevar as nossas, juntando a esse coro e levando a todos que estiverem em necessidade. Amigos que estejam passando por situações difíceis, no campo da saúde, no campo espiritual, no campo material. Que todas essas pessoas que estão passando por dificuldades, que elevam seus pensamentos em preces, pedindo ajuda, possam receber um conforto, um bálsamo, um alento em seus corações, pela vibração chegando a eles,
aquele momento em que se dá uma respirada um pouco mais funda e percebe-se, não, eu não estou sozinho, tem mais algo aqui comigo, tem algo que está me dando conforto. Então que essas nossas vibrações, unidas às vibrações dos mentores, cheguem a quem tenha necessidade, quem esteja em sofrimento e necessidade, e que essa vibração lhes dê forças para prosseguir, para que cheguem a mais uma semana até um próximo evangelho, que lhes traga um esboço de sorriso em seus rostos, e que isso se espalhe numa onda de amor entre as pessoas. Amor que tem sido tão difícil de ser encontrado, mas que com essa vibração se espalhando, quem sabe comece a crescer no coração das pessoas. Então, muito agradecidos ao Pai, que não nos abandona e nos permite perdoar e nos perdoar, ao Filho, que é o nosso amado Mestre Jesus, por seus ensinamentos sempre disponíveis a nós, e a Santíssima Mãe Maria de Nazaré, ao seu manto protetor que sempre nos acolhe sob ele. Agradecemos pela oportunidade e desejamos que todos também sintam esse imenso amor que recebemos agora. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Estamos chegando então ao fim de mais um Evangelho no Lar, da Rádio TV Fraternal. E agradecemos muito pela companhia de vocês, juntos aqui nessa vibração, unidos nessa vibração de paz, de amor e de luz. E assim pedimos a Deus que nos acompanhe, a Jesus Cristo, que esteja sempre ao nosso lado, com os seus ensinamentos, com o seu conselho, com a sua proteção durante toda a semana, todos os nossos dias e todas as nossas noites. E que possamos estar aqui na próxima quarta, juntos novamente para mais um Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima. Tchau. Boa semana. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.